e espírito. E esse espírito, devido ao pecado, todo homem já nasce com o seu espírito morto, né? Esse espírito é o espírito com E minúsculo. É o espírito que Deus, que vem do próprio Deus. É a nossa essência divina, né? Porque Deus também é três em um. Ele é Deus, Pai, né? O Filho, Jesus e o Espírito Santo. O Consolador, aquele que está conosco. E ele nos fez imagem e semelhança até nessa forma, né? A gente é corpo, alma e espírito. Nosso corpo físico, a nossa alma é o que está no nosso sangue, é o que está a vida, a nossa carne, né? É a alma que controla o corpo e a alma que também dá liberdade ao espírito. A carne, a alma não é nada mais, nada menos que as nossas vontades, né? E quando a Bíblia fala que carne e espírito estão militando, né, um contra o outro, como diz aqui em Gálatas capítulo 5, ela está falando exatamente isso, que a carne e o espírito militam um contra o outro, né? Que eles estão em guerra sempre. Mas essa carne que está se referindo ali aos desejos também da carne. Os desejos que o homem tem, os desejos, né? Depois o próprio Paulo vai explicar ali o que que é os desejos da carne, né? Que é a concupiscência, né? Que é a vai dizer aqui, né? Em Gálatas, capítulo 19, sobre as obras da carne. O que que são as obras da carne? Prostituição, impureza, libertinagem, né? Tem todo tem todo um aparato de coisas aqui que é, né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, tudo isso aí é obra da carne. E a carne, os desejos da carne, ela milita toda hora com o espírito, mas essa militância aqui é contra o Espírito Santo dentro de nós. Por que que eu disse para vocês que o nosso espírito é morto quando porque através do pecado nós morremos, nosso espírito morreu. E através de Cristo nós ressuscitamos o nosso espírito para nós ter comunhão com ele. Se nós for ler lá João 4 e ali em diante, que quando Jesus vai ter aquele diálogo com aquela mulher, Jesus explica para ela que Deus é espírito, né? Deus é espírito, então Deus só tem comunhão com o espírito. A gente só consegue ter a chegar, a acessar a Deus através do nosso espírito conectado com o espírito de Deus. Porque Deus não se revela por visões humanas, a gente não consegue enxergar Deus de forma tangível, literal, mas a gente vê Deus em tudo. Deus está em tudo. Mas, o próprio Deus, o próprio Criador, a gente não teria nem condições físicas, né, o nosso corpo não suportaria. Em Gênesis vai falar que Moisés queria muito ver Deus, e Deus disse: "Não, Moisés, se eu me mostrar a você nesse teu corpo, tu não vai aguentar, tu vai morrer. Mas faz assim, ó, fica na fenda daquela rocha, fica na fenda da rocha que eu vou passar de costa. E quando eu passar de costas, tu vai me enxergar as minhas costas." Então Moisés foi ali e Moisés quase não suportou a glória de ver as costas de Deus. Então Deus ele não pode se mostrar ao ser humano porque o ser humano, nosso corpo mortal, essa carcaça chamada carne não suporta a glória de Deus, né? Por isso que nós não conseguimos enxergar Deus de forma tangível nesse momento, porque Deus é espírito e só quem é espiritual consegue tocar no Senhor, através do nosso espírito, que nós também não conseguimos enxergar fisicamente nosso espírito, mas nós sabemos lá dentro de nós que nós temos um espírito que quer estar próximo a Deus e nós temos os desejos da carne, né, que está no nosso corpo físico, que quer se afastar de Deus, né? Então, através disso, a gente consegue perceber o quanto é importante nós entendermos a palavra de Deus, né? Que há uma guerra espiritual.
Há uma guerra que está travada, que há guerras nas regiões celestiais, que há coisas que já estão acontecendo lá nos lugares celestiais. Porque quando as coisas acontecem aqui na Terra, elas já foram pleiteadas, elas estão pleiteando nos lugares celestiais, né? A Bíblia diz que nossa guerra não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades e poderes da maldade que estão nos lugares celestiais, né? Então a gente vê que Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus poderoso e ele nos dá sabedoria para nós entendermos esses detalhes, né, pessoal? Então eu quero deixar para você essa palavra e também meditar aqui em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que semeia na carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo de Deus, do Espírito colherá a vida eterna, né? Então, Deus é justo, e porque Deus é justo, ele deixa todo homem escolher as suas sementes. Mas porque Deus é justo, ele também faz com que o homem colha o que ele plantou. Então, quem planta más sementes, sementes ruins, não adianta depois querer colher coisas boas, né? Não adianta, a colheita vem. Por isso, faça sempre o bem, sempre seja obediente à palavra de Deus, procure agradar ao coração de Deus. Nunca queira agradar aos homens, porque os homens são insaciáveis e os homens nunca estão satisfeitos, né? Você pode olhar aquela pessoa mais gananciosa do mundo, a que mais tem, mais ela quer ter. E ela acha que sempre tem pouco, porque esse é o coração do homem. E outra palavra vai dizer que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. E os nossos planos, nós precisamos sempre apresentar eles a Deus, né? Hoje nós estamos vivendo numa era em que o homem, você consegue, você é bom, você, né? Temos muitos motivadores aí, né? Coaches que falam que você tem poder, você consegue, você isso, você aquilo. Não, a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala que em Jesus nós somos mais do que vencedores, em Jesus. Mas nós por si mesmos, nós somos falhos, nós somos cheios de erros. Se nós não cair agora, nós caímos ali depois, porque o homem é falho. É na natureza humana errarmos e errarmos muito, não pouco. Mas quando Cristo, quando o Espírito Santo vem fazer morada em nosso coração, nós começamos a aprender, nós começamos a entregar a nossa vida, a direção da nossa vida a Deus. E Deus, ele não quer só apenas entrar na sala da tua casa, né? Ah, muitas vezes você pode notar, chega uma visita na nossa casa, nós aqui no sul nós temos o hábito de oferecer um chimarrão. Mas não passa da sala, a visita a gente mostra a sala, a gente não mostra o banheiro, nós não mostramos aquele cano que está estourado, aquela pia quebrada, nós não mostramos as falhas para visita, a gente só mostra as coisas boas para visita, né. Não mostra o quarto, a gente não mostra detalhes da casa para visita, a gente mostra apenas a sala, mas Cristo ele quer fazer morada na tua casa. E muitas vezes nós queremos mostrar só a sala para Jesus, nós queremos mostrar só as coisas que estão bonitinhas, né. Mas Jesus ele quer consertar tudo em nossa vida, ele quer ser o guia da nossa vida, ele quer ser o motorista do nosso carro da chamado vida, né. Então nós precisamos entregar para Jesus a nossa vida, sabedores que ele é realmente poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Jesus é poderoso para fazer. Somente Ele pode fazer. Não há ninguém mais que possa fazer. Somente Ele pode fazer. Então Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Certo, pessoal? Essa palavra que eu quero deixar para você nesta manhã. Convide Jesus para morar na tua casa.
convide esse Jesus, o Espírito Santo para estar com você. Peça ajuda a Deus para nós vencermos, porque é uma luta diária, meus queridos. É uma luta diária. Os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, ela tá todo dia à nossa porta, nos oferecendo oportunidades, né? E as coisas, muitas vezes, essas coisas ela aparecem muito bonitinhas, parece que é tão bonita aos nossos olhos, mas às vezes não agrada aos olhos de Deus. Por isso eu peço para você vigie, cuidado com as decisões que você toma na tua vida. Você já apresentou a Deus os teus projetos, os teus sonhos, os teus planos. Não faça nada sem falar com Deus, sem dobrar o teu joelho, sem falar com Ele, né? Então, é nesse sentido que eu quero deixar esta palavra para você entender que há uma luta, essa luta é diária, e nós precisamos nos render ao Espírito Santo de Deus e lutar contra a nossa carne. Não é contra o diabo. O diabo, ele é o inimigo das nossas almas. Mas o nosso inimigo número um, não é nem o diabo, é nós mesmos, é a nossa carne. Porque dentro de nós está o mal e o bem, e nós estamos lutando diariamente para nós fazermos o bem. E o próprio apóstolo Paulo falou assim: Olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Então mostra ali a humanidade de Paulo e tudo que o homem sofre, porque nós somos assim. Muitas vezes a gente planeja fazer uma coisa bonita, né, e querer agradar às vezes um exemplo, a esposa, você quer agradar a esposa, de repente você falhou com ela, de repente você falou uma palavra que a entristeceu, e assim também é em outras áreas da vida, né. Então a gente é falho por natureza, mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entregamos o nosso espírito a Deus, Deus faz a obra dele. Deus é transformador. Deus faz aquilo que muitas vezes nós nem pedimos, nem pensamos, mas ele faz, né. E Deus é maravilhoso. Que Deus venha nos abençoar nesta manhã. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua vida, abençoar a todos que estiverem conosco aqui nesta manhã abençoada. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esta quarta-feira, Senhor, por mais esse amanhecendo na graça, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o guarda do nosso coração. Por isso nós te pedimos nesta manhã, venha nos guardar, venha nos proteger, livra-nos, Senhor, de errar, livra-nos, Senhor, de fazer o que é errado, nos ajuda a fazer o que é certo, nos ajuda a estar na tua vontade, fazer o teu querer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, somos tão pequeninos, somos tão falhos, mas nós queremos, Senhor, entregar a nossa vida a Ti. Entra na nossa casa, Senhor. Nós não queremos mostrar apenas a sala para Ti. Nós queremos abrir toda a nossa casa. Toma a direção da nossa casa. Toma a direção da nossa vida, Senhor. Abençoa todos aqueles que estão, Senhor, vendo esse conteúdo. Nos dá a Tua graça nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém, pessoal? Pessoal, muito obrigado a você que esteve até aqui. Me perdoem as falhas técnicas aqui, mas nós já estamos ok aqui, já voltamos. E eu quero agradecer vocês que vão ver esse conteúdo depois. Eu quero deixar o meu abraço, né? Nós temos um conteúdo novo aí, nós temos uma entrevista, né? Nós vamos começar a fazer entrevistas com pessoas da graça, pessoas abençoadas, pessoas que marcaram a minha vida, que eu quero que vocês conheçam, né? E se Deus quiser aí nesta semana, o máximo semana que vem, já estará liberada a primeira entrevista que fizemos com uma pessoa muito especial. E eu vai ficar aqui a surpresa, mas, fiquem ligados aí no conteúdo do canal, que nós vamos estar colocando aí essa entrevista, a primeira entrevista do canal, entrevistando com graça, né, e entrevistando com a graça, né, é o nome desse quadro aí, e nós queremos mostrar para vocês algumas pessoas, pessoas simples, pessoas humildes, mas pessoas que fizeram diferença na minha vida e com certeza farão diferença na sua, né? Eu sou grato a Deus por todos vocês. Quem puder, compartilhe o nosso conteúdo, né? Se inscreva no canal.
nos ajudem a fazer a obra do Senhor, a falar de Deus, né, a transmitir a palavra de Jesus, essa palavra salvífica, essa palavra salvadora, transformadora. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, em nome de Jesus. Abraço a todos. Amém.